Vamos para a próxima pauta? Falamos sobre o Oscar, e aí a bruxa tá solta, né? Enzo Dias é submetido à cirurgia na Argentina e não joga mais pelo São Paulo. Importante falar o seguinte, gente. Por que não joga mais pelo São Paulo, tá? Ele teve um problema de hérnia inguinal, que inclusive é muito comum em jogadores de alto rendimento, tá? E vai ser cada vez mais comum que os jogadores profissionais tenham esse exame, esse problema, porque o futebol mudou, né? O futebol é muito mais físico e usa muito a região lombar, então é natural que os jogadores venham a desenvolver isso. Eu vi até um estudo médico falando sobre o problema de hernia inguinal no alto rendimento do esporte. Mas ele teve de fato esse problema, né? E quando a hérnia, no jargão popular, ela estoura, não tem o que fazer, tem que ir para a cirurgia. Quem teve esse problema sabe, né? O Yuri Alberto teve esse problema, ficou acho que 48 dias fora. Teve um atleta do Flamengo também que teve esse problema. E por isso que o Enzo Dias fez a cirurgia na Argentina. Gente, assim, pelo amor de Deus, existem informações, opiniões, apurações, mas existe uma questão médica, tá? Então, assim, se de fato ele teve uma crise de hérnia e foi uma hérnia inguinal, a cirurgia precisa ser feita imediatamente. É uma cirurgia imediata. Eu não teria como ele vir para o São Paulo para fazer essa operação no Einstein, aonde for. Tá? Então, por isso, não foi que ele pulou catraca, que ele não avisou o DM, que o DM de São Paulo é ruim. Queria que você falasse um pouco sobre esse problema aí. Cara, a gente fica muito na preocupação em relação aos jogadores do São Paulo, porque cada dia é uma notícia, né? Cada dia é algo que o jogador fica fora, que tudo mais. E perder o Enzo Dias nessa reta final é complicado, né? Primeiramente, a gente deseja melhoras para o atleta, sempre, né, que ele possa ficar bem, se ter uma pronta recuperação. E ao que a gente analisa, ele só retorna, teoricamente, no próximo ano, com o São Paulo adquirindo os direitos dele junto ao River Plate, né? Então, é assim, tudo que acontece com o São Paulo é muito complicado. Eu acho que, assim, não dá pra gente ficar julgando quem é o culpado em alguns momentos, tudo bem, mas eu acho que algo precisa ser investigado no São Paulo, de uma maneira geral, no departamento médico, enfim, porque é um número exagerado de lesões. Eu acho que em alguns momentos a gente pode falar em azar do que acontece com o São Paulo para chegar em tantos desfalques durante o ano. Talvez sim, porque o que aconteceu com o Caleri, André Silva e Rio Francisco é uma coisa assim impressionante, com lesões tão graves para tirar eles por tanto tempo dos gramados, né? Eu acho que tudo bem, mas eu acho que é algo precisa ser investigado, ver o que realmente está acontecendo, porque o São Paulo sofre muito com lesões. E é um clube que não poderia sofrer com lesões, né? Porque a gente, não que algum clube possa, mas tem elencos que são maiores, mais robustos, e o nosso não é. Não é. A gente sofre muito com isso. Tanto que agora, sem o Enzo Dias, a nossa opção para lateral esquerda, um lateral de ofício, seria o Patrick, né? Que a gente sabe que não conseguiu ainda conquistar confiança, e assim, tanto que no jogo em que não tivemos Enzo Dias por suspensão e o Wendel por lesão, quem foi para a ala esquerda foi o Ferreirinha, foi a opção do Hernan Crespo, né, que ele fez a mudança. Então, acho que assim, o São Paulo sofre muito com isso, é algo que precisa realmente ser investigado no São Paulo nesse período de pré-temporada, já que eu acho que a gente já está vivendo essa pré-temporada, por mais que a gente esteja vivendo 2025 ainda, com coisas a serem definidas, porque o São Paulo vai para Libertadores, pré-Libertadores, Sul-Americana, o São Paulo já está em período de pré-temporada. Esses exames que foram realizados, inclusive, essa semana, já parte da pré-temporada para adiantar a pré-temporada, porque a gente sabe que a temporada deste ano termina oficialmente no dia 7 de dezembro, que é a última rodada do Campeonato Brasileiro. Depois os jogadores vão ter um período de férias, aí param novamente para as festas de final de ano, daí retornam, porque o ano que vem vai ser, na boa, uma loucura. A gente viu essa semana o sorteio dos potes, que seja a definição de como vai funcionar o Campeonato Paulista do ano que vem. E assim, vai ser um ano muito agitado. E o time que estiver mais forte fisicamente é um time que vai se destacar e que vai conseguir melhores resultados. Só que assim, querendo ou não, por mais que você se prepare, são seres humanos jogando também. Então, assim, eu acho que tem que ter todo uma cautela e um preparo em relação a esses atletas, pensando especificamente no São Paulo, né? Precisa ter um preparo, precisa ter uma cautela, precisa ter estratégia para poder utilizar esses jogadores de maneira coerente em todas as competições, mas assim, como que isso vai acontecer? Porque a gente vai ter ali copinha, que talvez alguns jogadores que foram usados no profissional talvez estejam na copinha ainda, que vai começar nos primeiros dias de janeiro, vai até o dia 25 de janeiro.
E o São Paulo com chances de chegar à final. O São Paulo é um dos candidatos ao título da Copinha, então pode ser que avance bastante na competição. Aí nós temos o Campeonato Paulista, que vai começar ali por volta do dia 11 de janeiro e vai até o dia 8 de março. A gente espera que o São Paulo chegue até a final, então vamos pensar que vai até o dia 8 de março. E depois temos o Campeonato Brasileiro começando ali também no final de janeiro. E, além disso, a gente pode ter a pré-Libertadores, que começa ali no final de fevereiro, entre fevereiro e março, essa coisa toda. Então, assim, pensando na maratona de jogos que o São Paulo vai ter e olhando para os nossos desfalques, para os problemas físicos que o São Paulo tem, é tudo realmente muito preocupante. Do que a gente tem para esse ano, que a gente vai ter para o ano que vem. Pensando na folga que os jogadores vão ter, na preparação que eles vão ter, como isso vai funcionar. Então, acho que é algo que o departamento médico do São Paulo precisa ser avaliado, a diretoria do São Paulo precisa avaliar toda essa questão, porque o São Paulo realmente vai precisar de jogadores muito bem preparados fisicamente para enfrentar essa temporada que vai ser uma loucura. Vai ser muito diferente dessas anteriores que já foram difíceis. Então, me preocupa muito. Eu acho que o Enzo Dias é um jogador importante para o São Paulo, apesar de, às vezes, que nem, por exemplo, ele cometeu um pênalti no jogo contra o RB Bragantino, né? Ele cometeu também na Libertadores contra o Atlético Nacional. E ele é um jogador, acho que ele fez 5 pênaltis, se eu não me engano, nesse período. É um jogador que, às vezes, muitas vezes o excesso de vontade acaba atrapalhando em alguns momentos, né? Porque ele é um jogador aguerrido, é um jogador bom tecnicamente, eu gosto dele. Eu acho que ele foi um acerto das contratações do São Paulo, foi um grande acerto aí. Eu quero muito a permanência dele. Mas tem todo jogador tem, né? Alguns poréns aí, né? Mas eu acho que é importante nós pensarmos no ano que vem em termos de jogadores disponíveis. Os jogadores têm que estar disponíveis em todos os momentos do campeonato, porque, querendo ou não, todos os momentos do campeonato são importantes. Eu não lembro quem que eu estava ouvindo. Amoroso. O Amoroso deu uma entrevista para a Cazé TV e acabou falando assim sobre o que ele espera para o trabalho do Crespo para o ano que vem. E ele falou assim que ele espera que o trabalho do Crespo seja diferente até, porque ele falou bem do trabalho do Crespo até. Ele falou assim, só que agora o Crespo vai ter tempo realmente para trabalhar, porque ele chegou no meio do trabalho do Zubeldia e ele teve muita falta de jogadores. Aí ele citou, né? Perdeu o Oscar. Ele fez 2 jogos e perdeu o Oscar no terceiro jogo, que foi o jogo contra o Corinthians. São Paulo jogou contra o Flamengo, Red Bull Bragantino, Corinthians, depois o Oscar já foi desfalque. Aí depois o Lucas também desfalque. Então, assim, o São Paulo já tem um elenco enxuto, um elenco sem muitas opções, e as melhores opções do elenco do São Paulo, jogadores assim que a gente fala como diferenciados, que são, por exemplo, o Oscar e o Lucas, o Crespo já perdeu já no começo da chegada dele. Então, assim, realmente a gente fala que o Crespo tirou milkshake de pedra, e é realmente isso, porque a gente vê isso a cada rodada, isso se aplicando, porque a cada rodada o São Paulo ganha um novo desfalque por lesão, e assim, tem outros tipos de desfalque também, jogadores que são convocados, às vezes não chegam a tempo, e tem também suspensões, em outros casos, enfim. Mas a gente vê que realmente agora o Crespo vai ter esse trabalho de lidar com mais tempo com os jogadores, que é relativo, que não vai ter tanto tempo assim, mas também vai poder trabalhar, acho que no lance de contratações de jogadores, que não vão ser muitas também, mas essas oportunidades de mercado. E ele vai ter alguns retornos importantes. A gente espera, por exemplo, o Enzo Dias retornando para o ano que vem, porque agora provavelmente ele vai desfalcar o São Paulo na reta final da temporada. Aí a gente tem o retorno de Caleri, André Silva, a gente não tem uma data, mas a gente imagina, né? O próprio Hugo, que ainda não estreou pelo profissional, que estava ali, a gente estava na expectativa dele atuar. Então, assim, Léo, eu acho que é muito complexa essa história de lesões do São Paulo, problemas que envolvam saúde de uma maneira geral. Eu acho que o São Paulo precisa reavaliar isso sim. Por mais que algumas situações aconteçam em outros clubes, por mais que algumas situações a gente considere azar, mas eu acho que isso precisa ser realmente reavaliado para que a temporada 2026 a gente sofra um pouco menos com essas questões pela maratona de jogos que a gente vai ter, que vai ser assim uma coisa insana. Vai ser muito insano, vai ser muito insano. E a gente vai falar já sobre o calendário, porque essa semana a gente teve o sorteio, né, do Paulistão, mas antes, só para pontuar, né, o Enzo, ele teve esse problema na hernia inguinal e o Oliver falou o seguinte, ele falou assim, pelo que eu vi, era do problema no quadril que ele já vinha sentindo. Onde está a credibilidade do DM, né? Então, Oliver, de fato a gente não sabe se foi um planejamento, né? A notícia que saiu é que poderia ter sido já se sabia do problema, né, Van? Eu até questionei isso, será que sabia, será que não sabia? Então, provavelmente o São Paulo já sabia, mas como estava na rotina de jogos, né, talvez eles tentaram segurar o máximo que pôde e aí aproveitaram a data FIFA para fazer essa operação e ele fez lá na Argentina, né? Tava de folga nesses dias e fez na Argentina. Então, é uma situação um pouco delicada. O que eu sei é que quando estoura a hernia inguinal não tem o que fazer, você tem que ir para a cirurgia o mais rápido possível.
E é complicado, a gente fica. Eu concordo com você, Ivan, realmente, óbvio que o departamento médico ele não lesiona ninguém, ele só recupera. Então a gente tem que analisar o processo inteiro do São Paulo, não só o DM. Porque o DM ele pega a bomba e desarma a bomba e fala, ó, tá desarmada, para pegar outra bomba. Funciona assim. Não tô tirando qualquer culpa do DM, tá? Pelo amor de Deus. Mas vamos entender qual é o processo do São Paulo. Para mim, esse problema do DM ele é muito mais além. Eu acho que o problema do departamento médico de São Paulo hoje é estrutural. Eu acho que as pessoas não respeitam o organograma do clube. Eu acho que existe com certeza uma interferência de outros processos dentro do DM que acabam atrapalhando todo o processo. E eu não me canso de dizer, o vizinho da Barra Funda de parede, o português que está lá comandando, é um dos caras que mais respeita processos, tá? E olha que ele tem moral para fazer o que ele quiser. Se ele quiser pegar o cara lá do DM e colocar no campo, ele pode. Mas ele não faz isso. Não estou falando que a culpa é do Crespo, pelo amor de Deus, mas eu só dei um exemplo para a gente entender que alguma coisa está errada. Então, se são pessoas do DM, então que refaça o departamento médico e contrate novos médicos, né? Estrutura não é, porque o São Paulo fez um investimento recentemente em estrutura. Conversei muito com dois atletas que estavam se recuperando no São Paulo, amigos meus pessoais, e ambos falaram que a estrutura está muito boa, melhorou em termos estruturais, não estou falando de pessoal, né, no DM, melhorou bastante, e óbvio que falta bastante coisa, a gente sabe também, mas não está ruim. Então a gente precisa entender, não é normal um clube do tamanho de São Paulo, o Paulo Nobre até falou, preciso investigar esses números, mano, mas são 60 lesões no ano, não sei, algo nesse sentido, é uma coisa absurda, assim, é absurdo, né? Óbvio que tem a questão do azar no meio, óbvio que existem lesões que você não controla, como lesão de fratura, que foi o caso do Oscar e tudo mais. Só que alguma coisa no processo está errado. Ou é o planejamento que você coloca os caras para jogar uma alta intensidade no Paulistão, ou realmente uma pré-temporada mal feita, teve pouco tempo para se fazer. De fato, a gente não sabe. A gente espera que não seja nada disso, né, Van? Mas enfim, tá aí a notícia então do Enzo, e ele não joga, tá? Não joga mais pelo São Paulo. O Souza até me cobrou aqui, Souza. Então eu vou falar a notícia para você, tá bom? O Enzo Dias não joga mais no São Paulo. Tá aqui que o Enzo Dias não joga mais no São Paulo, porque ele tem um contrato de empréstimo que se encerra no fim dessa temporada. Né? Não está 100% confirmado a troca do Enzo com o Galopo, está encaminhada, mas não 100% confirmada. E por conta do problema, no caso do Yuri Alberto, até falei 48 dias, mas ele ficou 21 dias, né? Ele é muito privilegiado fisicamente, e ele ficou 21 dias. Então, o cara que se recuperou esse ano, teve menos tempo de recuperação, foi o Yuri Alberto com 21 dias. Então, já era para o Enzo esse ano jogar, né? Por conta da quantidade de jogos daqui até o dia 7 de dezembro. Mas é isso, mais uma lesão, mais um atleta que fica fora, e a gente muito desfalcado para esse majestoso.